que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Lateral esquerdo, número 6. O meio-campo tem Valdir, número 5, primeiro volante. Marcos Paulo, número 10, o volante um pouco mais à frente. Aí o meio-campo bastante ofensivo com Bentinho, número 7, e Elivelton, número 11, os meias. E o ataque do Cruzeiro que tem que vencer: Alex Alves, 17, e Marcelo, número 9. O técnico é o Levir Coupe. E o Vasco? Vamos conferir como começa o jogo Vasco da Gama. Carlos Germano, número 1 no gol. Maricá, que vive um grande momento. Lateral pela direita, Vitor sentiu a contusão, não joga. Mauro Galvão, zagueiro número 4. Alex, número 15, vai fazer a zaga pela esquerda. Odivan está suspenso, não joga. E Felipe, lateral pela esquerda, número 6. Meio campo tem o Nasa, volante com a número 8. Valber, número 18, um volante um pouco mais à frente. E aí os dois meias do Vasco: Juninho, 19, e Wagner com a número 10. No ataque, Donizete, número 7, e Luizão, o artilheiro do time na competição da Libertadores, número 9. Time dirigido pelo técnico Antônio Lopes. Aí o Mineirão mais uma vez para você. Que festa fez a torcida do Cruzeiro. A torcida do Vasco comparece no número menor, evidente, e o Mineirão balança literalmente com a festa da torcida do Cruzeiro. Veja que imagem bonita a presença do torcedor mineiro aqui no estádio do Mineirão. Vale vaga na próxima fase. O Grêmio eliminou o Penharol, venceu quarta-feira por 4-0 no Olímpico. Espera o adversário que sairá do jogo desta noite. Vamos à arbitragem aqui no Mineirão. Aí o time do Vasco, pousando para a fotografia, a camisa nova do Vasco, uma homenagem ao seu centenário. Vamos então à arbitragem, o trio aqui no estádio do Mineirão. Apita Sidraque Marinho dos Santos, árbitro da FIFA do estado do Sergipe. Assistente 1, Cláudio Vinícius Cerdeira, do Rio. E assistente 2, Jorge Paulo Gomes, da Bahia. Põe aqui com o técnico Antônio Lopes do Vasco. O Vasco leva vantagem do empate, mas na sexta-feira você treinou muita marcação lá em São Januário, Lopes. O que você aposta hoje no Vasco para sair daqui com a classificação? Eu acho que o Vasco tem que jogar como sempre vem jogando, né? Esse problema da vantagem do empate, se ocorrer, nós vamos só considerar no final, não tem que pensar nisso antes. Aquele time que joga sempre entrando para empatar normalmente perde, né? O Vasco vai entrar para ganhar, vai tentar impor a sua filosofia de jogo, ter as devidas atenções que tem que ter com a equipe adversária, que é boa. É isso aí que o Vasco vai ter que fazer. Vive realmente um clima de decisão na Taça Libertadores. Aí você vê o Marcelo, autor do único gol do Cruzeiro até aqui nesta Taça Libertadores. Marcelo marcou no jogo contra o Vasco em São Januário um gol de pênalti. O Cruzeiro é o atual campeão da Taça Libertadores, por isso só estreou na competição nesta fase de oitavas de final. Sidraque Marinho dos Santos tomando aí as últimas providências para que nós possamos ter o início da partida. Aí o goleiro Dida que tem 1,95 m e deverá estar na Copa do Mundo. Não só ele, como também o Carlos Germano, os dois goleiros do jogo de hoje, deverão estar na França. Convocação do técnico Zagallo, que acontece na próxima terça-feira. O Dida, que tem 24 anos, já tem na carreira também um título de campeão da Libertadores, com o Cruzeiro no ano passado, em 97, foi campeão da Copa do Brasil em 96 e 3 vezes campeão mineiro.
Aí você está vendo o Carlos Germano, de novo o Dida. Lembrando que o Tafarel é o titular da seleção do Brasil. E o Zagallo, técnico brasileiro, vai levar os 3 goleiros para a Copa do Mundo. Nasa, Luizão, aí Luizão, o artilheiro do Vasco da Gama na temporada, já marcou 12 gols. Inclusive marcou na Libertadores 5. Vamos para o jogo então. Sidraque vai autorizar o início da partida. O empate é do Vasco, o Cruzeiro tem que vencer. Diferença de 1 gol. Disputa da vaga nos pênaltis. Diferença de 2 ou mais gols a favor do Cruzeiro. O time mineiro se classifica. Autoriza Sidraque, Marinho dos Santos. Bola rolando, está valendo. Começa no Mineirão para você. Aí o Gustavo. Cruzeiro tem que tomar iniciativa. Marcos Paulo. Recuperação do Vasco, aí o Donizete. Capitão Gotardo. Chegando bem, dominando o Maricá para o Vasco. Aí o Nasa. Jogada é com o Donizete. Vive um bom momento o Donizete. Outra vez a marcação do Gotardo. O capitão chega na cobertura do Gilberto. Faz a primeira falta do jogo. Aí o Donizete foi empurrado. Juninho reaparecendo na Libertadores. Mais atrás com o Alex. Alex tenta a jogada muito forte. Chega bem para fazer o domínio Marcelo de Jean, que ele passou pelo Corinthians. Mineirão não para nenhum instante a torcida do Cruzeiro. É uma festa linda que faz a torcida do Cruzeiro. A Libertadores, uma vitória do Cruzeiro, uma do Vasco, um empate ao retrospecto. É o 4º jogo entre eles. Sidraque marcou. Wagner, quando desarmado pelo Bentinho, usa as mãos no peito, olha só, segura. E por isso o Sidraque marcou a falta. Marcos Paulo. Aí Elivelton, experimenta de longe. Mauro Galvão! Há um susto danado na torcida do Vasco. Olha só, tentou o desvio, como ela passou perto, quase um gol contra. Aí a preocupação do Carlos Germano. A torcida do Cruzeiro solta o grito, Elivelton. Marcelo chegou, não conseguiu a cabeçada. E a bola sobra com o Donizete. Aí a tentativa com o Maricá. Aí o Luizão para a área, Maricá. Chega bem o Elivelton. Marcos Paulo. Tenta sair com velocidade o time do Cruzeiro. Gilberto. Aí o Bentinho. Chega bem o Nasa, Luizão. O corte no Gotardo, passa pelo Marcelo, bom lance, Luizão experimentou mal. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Itaú FAP, o fundo de aposentadoria programada do Itaú. De novo o Alex. Aí o Felipe, vem o Vasco. É a Taça Libertadores que você está acompanhando ao vivo. Olha, uma vaga nas quartas de final da Taça Libertadores. Boa jogada do Juninho. Donizete, Luizão para a área. Aí com o Felipe, cruzamento, Donizete, diga! Bom lance do Vasco, hein? Olha só, o cruzamento do Felipe e o Donizete com a esquerda, com o pé esquerdo. Você sabe, ele é destro, né? O melhor é o direito. E o Dida foi no cantinho. 10 minutos e meio, primeiro tempo, Mineirão. Continua 0-0 Cruzeiro e Vasco. Bentinho com o Nasa e a falta do Nasa sobre o Bentinho. Luiz Roberto, o Vasco está invicto a 9 jogos. A última derrota foi no dia 29 de março para o Botafogo pelo Estadual do Rio, quando perdeu por 2-1. O Vasco começa muito bem a sua temporada. Continua lutando por 3 títulos, né? Copa do Brasil, Estadual, onde conquistou a Taça Guanabara, e a Taça Libertadores. Nas faltas cometidas, 6 do Cruzeiro, 2 do Vasco. Aí o Elivelton, pode experimentar. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Aí o Gustavo. Alex Alves. Veja a marcação do Felipe. Alex Alves procura o melhor posicionamento dos companheiros. Recomeça com o Gustavo e a falta. O Wagner não concorda com a marcação. O Cruzeiro tem pressa. Bentinho. Alex Alves. Felipe já chega.
Vai o Marcelo para a área. O próprio Bentinho. Alex vai para o fundo. Aí descola o cruzamento. Vamos ver o Bentinho. E a cabeçada sai pelo alto. Apenas o tiro de meta para o Carlos Germano. Aí o Bentinho, muito bem marcado, né? Conseguiu a cabeçada, mas estava ali sendo atrapalhado o tempo todo. Dos 5 gols que o Vasco levou na Libertadores até agora, 4 foram no primeiro tempo. O Vasco classificou-se como segundo colocado do grupo 2 da primeira fase. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E abriu as oitavas vencendo o Cruzeiro, você sabe, 2-1. Olha só o levantamento do Bentinho. Aí o Maricá, claro, com todo o barulho que faz o Mineirão, não quis saber de confusão não, tocou para escanteio. Aí o Elivelton e o Mauro Galvão para fazer o corte. E o Valdir acaba de fazer sinal para o banco de reservas do Cruzeiro e pede substituição. Aí vem de novo o Cruzeiro. Aí o cruzamento, vai Carlos Germano. Bentinho estava esperto na sobra. O Valdir, você está vendo aí. Jogada do Marcelo, veja o Carlos Germano. Sem rebote, né? Mas o Cruzeiro vai chegando. Vai chegando até porque o Vasco tem facilitado muito. O Luizão, que é o jogador de frente, de velocidade, que era onde o Vasco podia jogar a bola longa, até porque está jogando mais atrás e porque tem 4 jogadores no meio campo. O Luizão vem atrás, facilita a marcação do Donizete, que aí o Gotardo... Olha o Gilberto e o Carlos Germano, pois não, Falcão? O Gotardo pega, o Donizete sobra o Marcelo, então o Cruzeiro está marcando bem. O Luizão vem aqui atrás formar como 5º jogador e às vezes acompanhando o Gustavo, lateral direito. E aí o Vasco não tem a jogada de frente. Você vê nas bolas levantadas, 7 do Cruzeiro, nenhuma do Vasco. A marca de 26 minutos. Aí o Bentinho, vai o Luizão. Veja a garra do centroavante e artilheiro do Vasco na Libertadores. E o lateral é para o Cruzeiro. Mas essa não é a função do Luizão. O Luizão vai se desgastar na marcação. Ele precisa ser aproveitado. Claro que tem que dar o combate do volante do Vasco, mas não aqui onde ele está, porque o Vasco fica sem opção ofensiva. O Cruzeiro vai para cima e o Vasco não tem o contra-ataque, a não ser o Donizete, que nesse caso está bem marcado. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Gilberto. Passou bem pelo Maricá. Juninho vai na cobertura. Tem o Luizão. Tem o Donizete, Juninho prefere a jogada pelo meio. A marcação é do Marcos Paulo. Veja o abafa do Cruzeiro, o Nasa. E a falta marcada pelo Sidrac. O Gilberto cobrou. O Nasa não estava na distância regulamentar, não. E o Sidrac deixou o jogo prosseguir. Donizete com o Luizão. O lance é bom. Olha o Luizão. Clareou. Dita faz a defesa. Grande oportunidade, olha só o Luizão, balança o corpo, joga do lado do Gustavo, aí o chute para o Dida. Cresce o jogo. E o escanteio. O detalhe é o seguinte, naquele lance, já que a rapidez do jogo não permitiu entrar antes, em que o jogador Gilberto cobrou a falta, estando o jogador do Vasco a menos de 9,15 m, o árbitro deve permitir que o jogo seja jogado em função da regra permitida. Aí o Gustavo, veja o levantamento, Marcelo! Tentou o desvio de cabeça o Marcelo de Jean. A bola foi correndo pela rede. Na rede, pelo lado de fora, olha só. E tirou o grito de gol da galera do Cruzeiro. E faz uma festa impressionante no Mineirão, hein? Muita gente chegou a comemorar essa cabeçada do Marcelo. E ele que contra o Corinthians pela Copa do Brasil marcou um gol parecido com este lance. Em jogos no Mineirão, em casa, pela Libertadores, o Cruzeiro, 26 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Retrospecto muito legal do Cruzeiro, que vem com o Marcelo. Do outro lado, o Vasco nunca ganhou um jogo de Libertadores contra adversários brasileiros fora de casa. E aí vem o Vasco. Luizão. E em 5 participações na Libertadores, o Vasco só conseguiu uma vitória fora de casa, em 1980, contra o Táchira, da Venezuela. Aí Alex Alves, olha o Cruzeiro. O Valber muito bem na cobertura. Vamos ver o retrospecto do Cruzeiro contra brasileiros na Libertadores. 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Leva vantagem contra brasileiros o Cruzeiro. Alex Alves. Agora Alex, clareou. Carlos Germano soltou. Preciso na marcação.
marcação. Chega o Alex, fica sentindo. Olha aí. De novo o lance. Alex Alves, a bomba. O rebote, vai o Marcelo com o Alex. E o zagueiro do Vasco segue caído. O Alex está caído, sentindo a perna. Olha lá o Alex. De novo para você, leva a mão na perna esquerda. E nós vimos o lance, a disputa do Marcelo com o Alex, o Zé Roberto Reitz. Nessa disputa em que o Alex antecipou-se, ele levou a pancada do chute que o Marcelo daria na bola. E machucou. E na sequência do lance, faltou experiência ao Sidraque, perdão, não é experiência. Ele bobeou porque ele deveria ter paralisado a partida, já que havia um lateral a favor da equipe do Vasco da Gama. Cruzeiro vai forçando. Olha só, de novo a jogada, como o Marcelo chega forte, né? E exatamente na hora do chute aconteceu a dividida. Vamos ver de novo? Olha só agora. Vai o Alex, ele tenta. E o Marcelo com a esquerda e com a direita atinge o Alex. E o objetivo dele foi a bola. Ele não tinha intenção de atingir ao adversário. E vários jogadores do Cruzeiro cercaram o bandeira Cláudio Vinícius Cerdeira, alegando que o médico do Vasco invadiu o campo quando a bola ainda estava em jogo e o bandeira não sinalizou nada para o juiz Sidraque Marinho. E o zagueiro Jéder, camisa 14, já está no aquecimento. Você está vendo o Sidraque. Ele vai autorizar o reinício da partida. Agora o Sidraque está chamando o jogador do Cruzeiro e sinalizou para o Wilson Gotardo que realmente ele viu a invasão do médico no campo e vai dar bola alta. Pois é, como ele paralisou o jogo em movimento, bola ao chão, e a bola estava rolando, ele paralisou o jogo para que fosse atendido o Alex. Agora, a intencionalidade ou não, o árbitro está lá. Vocês vão ver, ele é empurrado, ele cai, a perna fica envolvendo ao jogador do Cruzeiro e nesse momento ele com o pé direito faz um movimento, mas não senti dolo na jogada, não. Aí o Felipe mais uma vez para você. E nós vamos então para a cobrança da falta em favor do Vasco. Porque na verdade o Gustavo, ele não reclamou de falta, ele reclamou de um revide que o José Roberto Wright escreveu para você há pouco aí na queda dos dois. Não houve realmente dolo do Felipe. Agora que o jogo está ficando complicado para o Sidraque, tá? Ele tem que botar esse jogo na mão com cartões, hein? Aí o Felipe. Muito forte, a bola vai saindo pela linha de fundo. Vamos ver o retrospecto do Vasco contra Brasileiros na Libertadores. Ó, 2 vitórias, as 2 nesta Libertadores. 3-0 no Grêmio, 2-1 no Cruzeiro. 5 empates e 4 derrotas. Até a Libertadores 98, o Vasco não tinha vencido nenhum duelo contra Brasileiros. Aí a preocupação do Carlos Germano. São 43 minutos. De novo o lance para você. O Gustavo tocou na frente. E vamos para a cobrança da falta com o Elivelton. Marcelo, Bentinho, Alex Alves todos na área, Gotardo também. Impressionante como o Alex acompanha o Marcelo, zagueiro. Atenção, olha o levantamento. E o Zuninho. Toca em escanteio, é mais um escanteio para o Cruzeiro. Nesse finalzinho de primeiro tempo. Cruzeiro que precisa da vitória. Veja aí o Gotardo. A cobrança do escanteio vai até o Reginaldo. Vai o Carlos Germano. Socando bem o Carlos Germano. Maricá. Gilberto. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser. Bola no pé e Kaiser na mão. Aí o Bentinho. Para o Galvão e Juninho. Fez o levantamento para o Donizete. Vai lá o Gotardo. Pode recomeçar com o Dida. É o que ele faz. Aí o Reginaldo. Jogada com o Marcos Paulo. Aí Elivelton recebendo. Marcos Paulo preferiu não tocar não por o Elivelton. Vira o jogo à direita com o Alex Alves. Gustavo. Felipe vem na marcação. Alex Alves tenta a aproximação. Vai o Felipe. Esperou a hora certa. Roubou do Gustavo. Aí o Felipe. Gustavo junto com ele.
Recuperação do Gustavo. Tá bonito esse duelo, né? Gustavo Felipe. Felipe, que é o único jogador do Vasco que participou de todas as partidas da Libertadores até aqui. Cruzeiro 0, Vasco 0, 45. Aí o Gilberto. O Mauro Galvão. Aí o Maricá. Tentou com o Donizete, vai bem Gotardo. Alex Alves e Marcos Paulo. Elivelton. Alex tranquilo, parece recuperado realmente o Alex. Aí a briga do Luizão e a falta sobre o Reginaldo. Elivelton de novo. É pressão do Cruzeiro. Gilberto. Veja o Marcos Paulo. Reginaldo. Vasco volta inteiro. Marcos Paulo. Marcelo. Vai pro Alex Alves. Mauro Galvão. Foi na cobertura na hora exata. Sai jogando com o Wagner. O Marcelo, hein? Mostrou categoria. Gilberto. De novo Elivelton. Já estamos com 46. Um além do tempo normal. Marcos Paulo. E o Valber acompanha. Briga, ganha a jogada. E o Mauro Galvão manda para o ataque. Neste instante, Sidraque Marinho dos Santos termina o primeiro tempo no Mineirão. De 0 para o Cruzeiro, 0 também para o Vasco. Os repórteres da Rede Globo, Guilherme Mendes e Renato Ribeiro. De mata-mata em 2 jogos para você definir quem continua e quem sai fora da competição. O Vasco tem 45 minutos para segurar o empate ou para vencer o jogo, e o Cruzeiro para fazer 1-0, 2-1, diferença de 1 gol, para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por mais de 2 gols de diferença, 2 ou mais, para conseguir a classificação. Vamos então para o segundo tempo. Autoriza Sidraque Marinho dos Santos, bola rolando, está valendo no Mineirão. O Vasco sem alterações para o segundo tempo. Ô Luiz, e nas 31 partidas que o Cruzeiro disputou aqui no Mineirão por Copa Libertadores, ele conseguiu 26 vitórias, sendo 13 justamente pela diferença superior a 1 gol. Se ocorresse esse tipo de placar hoje aqui, o Cruzeiro estaria classificado, né? 2-0, 3-1 e aí por diante. Aí a falta em favor do Cruzeiro. É de Reginaldo. Marcos Paulo com Alex Alves. Veja o Alex. Cruzeiro vai para a iniciativa, vai para cima. Aí o Bentinho. Vamos ver o levantamento do Bentinho. Olha quem apareceu para cortar o Luizão. Briga muito o artilheiro Luizão. Mais uma falta para o Cruzeiro. Está reclamando ali o Marcos Paulo. O Reginaldo chega, a cobrança. Veja o Marcos Paulo. Elivelton. Tem o Gilberto na esquerda. O Bentinho para a área. Elivelton experimenta muito pelo alto. Copa 98. A Globo é mais Brasil. O que foi cena? Aí o Felipe para fazer a cobrança. Veja como ele usa a sua habilidade. Chama a falta. Parece realmente super experiente, né? O Pedrinho que tem apenas, o Felipe que tem apenas 20 anos. Aí o Luizão. Aí Marcelo Dian na marcação e a falta marcada pelo Sidraque Marinho. E é perigosa contra o gol de Dida. Marcelo Dian reclama, você está vendo. O Marcelo usa o braço direito e por isso a falta, José Roberto Wright. Usou o braço direito, por isso a falta e não tem o que reclamar. O Sidraque estava próximo e marcou corretamente. Torcida do Cruzeiro solta uma vaia, tentando perturbar os jogadores do Vasco que estão ali posicionados para a cobrança. Nas faltas cometidas, 18 a 15. Aí o Wagner e o Juninho também. Aí o Wagner, atenção. A jogada, Juninho, bonito. A bola vai na rede pelo lado de fora. A torcida do Vasco que está presente aqui chegou a soltar o grito de gol. Que a bola toca na rede pelo lado de fora. Olha só, por esta imagem. Chega a tocar na trave. Aí o Elivelton recebendo.
Reginaldo. O Maricá cortou mal. Bola sobra com o Gilberto. Busca a jogada com a direita. Carlos Germano. Tá bem para fazer a defesa. Para o Valber, Falcão. Exercendo um papel importante. Você está revendo o lance, a defesa de cobertura de quase mais um zagueiro, não, Falcão? Ele está jogando na frente da zaga. Naquela situação anterior, ele estava na costa do Mauro Galvão, porque o Galvão saiu na marcação do Marcelo e ele sobrou. Ele jogou muito tempo de zagueiro. E a participação dele, tática, junto do Nasa no time do Vasco, foi uma das boas razões para que o Vasco tenha uma boa defesa. São dois jogadores que conhecem a função. É a Taça Libertadores da América. Oitavas de final. Brasil que já tem o Grêmio classificado, eliminou o Peñarol, 4-0 no meio de semana, mais de 30 mil pagantes. Perdão, eliminou o Nacional. E vem o Cruzeiro, olha a jogada, chega bem para fazer o corte, Luizão, a sobra do Gilberto, pode experimentar. Elivelton, Bentinho, tentou a devolução e o Mauro Galvão vai bem. Mauro Galvão foi bem, sai jogando para o time do Vasco e aí na sequência a falta. De novo o Cruzeiro, Sidraque marcando, tem pressa o Cruzeiro, Alex Alves, sai da falta, tem o Gustavo, prefere o levantamento, o Germano acompanha, Bentinho, e a bola vai sobrando com o Carlos Germano. Eu dizia há pouco do Grêmio, o Grêmio eliminou o Nacional, e já está nas quartas de final da Libertadores. Esperando o adversário que sai desse jogo aqui. Aí o Elivelton, aí o Cruzeiro com espaço, olha o Elivelton, último jogo em Minas, 0-0 pelo Brasileiro do ano passado, resultado que classificaria o Vasco. Alex Alves, Bentinho, aí a jogada com o Valber e a bola vai saindo, outro escanteio para o Cruzeiro. Aí o Valber para você, 30 anos tem o Valber. Já foi campeão da Libertadores jogando pelo São Paulo. Os escanteios é o 10º do Cruzeiro. Nenhum do Vasco. Aí Elivelton fez o levantamento. Marcelo não alcança. De novo o Valber. E a sobra do Felipe. O torcedor do Cruzeiro não perdoou o Elivelton não. E Carlos Germano pedindo calma para o time. É muito arriscado não, Paulo Roberto Falcão? O Vasco todo atrás esperando. É, muito arriscado sim. O Luizão, de tanto correr, agora já não teve a velocidade para acompanhar o Gilberto, uma saída fácil. Vai lá, Luizão. Olha o Marcelo aí, pode bater de esquerda pro gol e o Carlos Germano para defender. Pois não, Falcão? Tanto que esse rapaz correu. É admirável o esforço que o Luizão dá ao seu time. Ele vem atrás, ele combate. Só que falta jogada de frente, aonde ele sabe jogar. O Donizete fica isolado, o Marcelo marca, sobe o Gotardo atrás do Cruzeiro. Ataca tranquilo, porque não tem uma jogada forte do Vasco no contra-ataque. Se o Vasco organizasse uma jogada no contra-ataque, o Cruzeiro não teria toda essa tranquilidade para atacar. Repare, todo o time do Vasco está atrás. E aí facilita a jogada para o time do Cruzeiro. Se tivesse uma jogada de contra-ataque, certamente o Cruzeiro estaria muito mais preocupado. O Cruzeiro joga à vontade. Substituição no Vasco, vai entrar Richardson, camisa 20, e sai Wagner, camisa 10. Aí vem o Cruzeiro com o Gilberto. Aí é disputa, o torcedor do Cruzeiro pede pênaltis. Gilberto fica no chão e o Sidraque manda o jogo seguir. Veja o Luizão. Chegamos à marca de 15. Luizão, o lance é bom. Aí o Gotardo usa a sua experiência e vai para o jogo com o Alex Alves. Elivelton. Olha o levantamento do Elivelton para o Marcelo. Na frente do Carlos Germano, Marcelo. Olha só, cabeceou para fora, perdendo boa oportunidade. Aí o Marcelo continua inconformado, né, com a chance que ele desperdiçou. O Wagner sentindo. E nós teremos a alteração no Vasco daqui a pouco. O Renato já disse, vai entrar o Richardson. Você vê o Richardson aí? Tem 22 anos esse menino. Ele entra bem normalmente, né, nos jogos do Vasco. Vamos saber o técnico Antônio Lopes o que ele pretende colocando o Richardson agora. Dar mais velocidade aqui pelo lado esquerdo, que o Wagner tá cansado, né? Não tá com uma condição física ideal, inclusive teve problemas de febre e tudo. Vamos colocar descansado o garoto, que tá bem. E vamos ver se ele sai aqui pelo lado esquerdo em velocidade, que tem velocidade e bate bem no gol. E vai marcar também ali as descidas do Gustavo e fechar o meio-campo pelo lado esquerdo. Portanto, a entrada do Richardson, número 20.
Com fôlego novo, pega forte de fora da área, tem drible. É a mudança que faz o Antônio Lopes, Falcão. O Juninho, também o jogador de meio campo do Vasco, sente também a parada, porque está sem mobilidade. Talvez o Antônio Lopes tenha que pensar também na substituição desse garoto, que joga muito bem, tecnicamente excelente, mas que sente a parada, a longa parada. De qualquer maneira, é isso que tem que fazer, tem que procurar colocar gente nova para tentar uma melhor marcação. Luizão tentando com o Donizete, aí o Gotardo. O Gotardo ficou pedindo um toque, um empurrão ali do Donizete. 20 minutos, segundo tempo, Cruzeiro e Vasco 0-0. Faltando 25 minutos. Não quer demais lembrar para você que o regulamento da Libertadores indica que pela vitória de 2-1 no primeiro jogo no Rio, o Vasco está jogando pelo empate. Vai conquistando a vaga. O Cruzeiro tem que vencer. Um gol de diferença, disputa em pênaltis. Mais de um gol de diferença garante a classificação no tempo normal. Por isso o jogo vai ficando cada vez mais nervoso aqui em Belo Horizonte. Aí o Bentinho, Felipe com ele. Coloca o corpo à frente o Felipe. Protege, é puxado pelo Bentinho. E o Cláudio Vinícius Cerdeira, que é o assistente 1, tem à frente no lance, marca e o Sidraque atende. Já é a torcida do Vasco comparecendo, prestigiando o time nesse grande momento do Vasco, né? O Vasco faz uma temporada muito interessante. O Vasco que está nas quartas de final da Copa do Brasil, tem um clássico contra o São Paulo, um grande jogo, né? Está também liderando o segundo turno do estadual do Rio de Janeiro. Já é campeão do primeiro, se ganhar o segundo turno é campeão estadual. E aqui o Vasco vai por enquanto segurando o resultado que classifica o time para a fase de quartas de final da Libertadores. Olha o lance aí, ele marcou uma falta onde nasceu o lance, ou talvez no impedimento. Não, impedimento não havia. A falta onde nasceu o lance, o jogador do Vasco havia empurrado. Fica indeciso Marcos Paulo, tentou o Bentinho, Juninho. Aí sai jogando o Luizão. Reginaldo vai na marcação, Luizão domina, recomeça com o Felipe. Richardson. Aí o Richardson, Gustavo com ele. Tenta usar o drible. Sobra Marcelo, Richardson foi. Pegou o Marcelo, hein? Cruzeiro leva vantagem, o Marcelo segue caído. Ali com a mão, altura do tornozelo direito. Aí o Bentinho. Jogada com Alex Alves. Marcelo vai para a área. Alex tentou o cruzamento. Felipe desvia, escanteio. Você vê o Marcelo sentindo ali o pé direito. Olha o lance de novo. A entrada do Richardson. Um carrinho forte realmente do Richardson. Gotardo e Marcelo na área, veja lá o Gotardo, o Bentinho marcado, passa o Marcelo também, vem o escanteio, aí a jogada com o Elivelton, chegou o Alex. Desta vez a bola passou pelo Valber, né? E o Richardson acaba sofrendo a falta de Gustavo. Gustavo que foi dar o troco no Richardson. E também agora o Marcelo se desentende lá no meio campo com o Donizete. E agora há pouco o Richardson recebeu o cartão amarelo. E na sequência o Marcelo, revoltado, partiu para cima do Donizete e tentou acertar o jogador do Vasco. No bolo o Sidraque mostrou mais um cartão. Muito bem, portanto, José Roberto Wright, houve aquele lance do Marcelo, o Richardson tomou cartão, olha o lance de novo, lance anterior agora, na jogada do Gustavo, e ele deixou o lance seguir, depois corretamente mostrou o cartão e na sequência também para o Marcelo por reclamação. E o detalhe é o seguinte, é que começou tudo com o Richardson, não nessa jogada em que ele foi dolosamente em cima do jogador do Cruzeiro, antes ele... Atenção, depois. Olha o Gilberto aí, vem o Cruzeiro, no Elivelton a chance, preciso Valber. E sai jogando, dá uma meia-lua no Bentinho, abusou o Valber. Abusou o Valber nesse lance. Naquele lance da discussão do Gustavo, Luizão também recebeu cartão amarelo por reclamação. Luizão que é um guerreiro hoje, né? Juninho. Chegamos a 25 minutos. Cruzeiro e Vasco 0-0. 20 para terminar. 20 para o Cruzeiro buscar um gol. E 20 para o Vasco segurar esse resultado de empate que lhe dá a classificação às quartas de final. Alex Alves. Gustavo. Aí o Reginaldo. Tem o Marcos Paulo livre. E o Gilberto já vai lá pela esquerda. Marcos Paulo com o Gilberto. Veja o levantamento.
Aí tranquilo, Felipe domina, cabeça erguida. Sai jogando para o Vasco. Ele é muito habilidoso, né? E de novo, o Reginaldo entra na dele, faz a falta marcada pelo Sidraque. Você quer concluir sobre toda aquela confusão anterior, José Roberto White? É porque o jogador, o Richardson, que antes, na jogada anterior, numa dividida, ele levantou o pé tentando atingir. Posteriormente entrou dolosamente. O que eu não aceito, e o clima do jogo é muito bom, tanto do Vasco quanto do Cruzeiro, num jogo de decisão, é um jogador que estava no banco, entre destoando daqueles que já estão com clima quente, cabeça quente, já estão há pelo menos 45 minutos suando e lutando. Mais uma substituição no Vasco, daqui a pouco Nelson, camisa 17, no lugar de Juninho, camisa 19. Aí o Richardson. Gustavo conseguiu tocar só na bola com o Alex Alves. Marcos Paulo. Alex Alves na velocidade. Aí o Alex Alves. O Alex do Vasco chega na marcação. Marcelo e Bentinho na área. O levantamento. Carlos Germano vai bem. Aí o Juninho e o Nelson para você. Vai entrando o Nelson. Mais um volante de marcação no Vasco. Aí a confirmação da substituição. Próxima fase da Libertadores, mais um clássico brasileiro. Grêmio, que eliminou o Nacional no meio de semana 4-0. A classificado esperando o adversário para a próxima fase. Ou seja, com certeza teremos um brasileiro na semifinal da Libertadores 98. Gustavo. Alex Alves. Reginaldo. Marco Donizete aperta a briga. Aí o Marcelo dá um carrinho frontal sobre o Donizete. E o Sidraque marca a falta. E vai dar cartão amarelo também para o Marcelo de Jean, zagueiro do Cruzeiro. Portanto, aí o cartão para o Marcelo. Olha o lance. Entra forte o Marcelo, um carrinho frontal. Marcelo não havia recebido o cartão naquela confusão. Foi o Luizão naquela reclamação. Marcelo não recebeu não. E agora o cartão bem aplicado, Raiz? O cartão foi bem aplicado. O Donizete está valorizando. E a intenção, efetivamente, do Marcelo foi a bola. Só que esse carrinho de frente, de lado, de costas, é extremamente perigoso. E o Sidraque marcou corretamente. Aí demorou, levou o cartão amarelo. E a intenção do Marcelo não poderia ser só a bola, tendo o jogador à frente como tinha. Teremos, portanto, mais uma alteração. O Flacon já havia dito há pouco. Juninho não está aguentando o ritmo de um jogo decisivo. E é o que faz o Antônio Lopes. Tira o Juninho e bota um volante, Falcão. Mexe bem o Antônio Lopes. Ele viu que o Juninho está sem as suas melhores condições. Coloca Nelson, que é mais um jogador de marcação, mas um excelente jogador. Vai ser mais um jogador, inclusive, a cobrir aquela bola aérea que o Cruzeiro está insistindo. E aí a tranquilidade do Vasco nesse setor. O Cruzeiro chega tocando a bola. O Alex Alves vem buscar a bola aqui atrás e traz ela com jogadas individuais. Mas chega no momento perto da área, o Cruzeiro centraliza demais. E isso facilita a marcação do Vasco. Tem dois bons zagueiros hoje, o Galvão e o Alex. E dois jogadores que estão jogando muito na frente, que é o Nasa e principalmente o Valber naquele setor de marcação, e até mesmo na cobertura dos dois zagueiros. E a malandragem do Vasco aí, o Juninho sabia que ia ser substituído, aí caiu, simulou estava sentindo alguma coisa para ganhar um tempo o Vasco. Juninho, portanto, vai sair pela maca. Está sendo aí atendido o Juninho. E o Nelson, com a 17, vai entrar no time do Vasco. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Libertadores 98, você acompanhando ao vivo. Estão classificados já o Grêmio, o Cerro Porteño do Paraguai, o Peñarol, que é o maior participante de Libertadores. São 30 participações, vai sair cartão nesse lance aí, hein? Gustavo pegou forte. E vai mostrar cartão para o Bentinho, que cometeu essa falta. Bentinho que pegou forte. Gustavo estava ali na jogada acompanhando. E foi o Bentinho que fez a falta. Olha só, o Bentinho vai, faz uma falta forte e recebe o cartão. Olha de novo a entrada do Bentinho. É o desespero que começa a tomar conta do jogador em função de não conseguir fazer o gol e começa a apelar. Num jogo bom, que estava sem faltas, facilitando inclusive o trabalho do Sidraque. Só completando para você, Cerro Porteño do Paraguai, Peñarol do Uruguai, Colón da Argentina, Bolívar da Bolívia e o Barcelona de Guayaquil, Equador, já estão classificados. Uma vaga será definida daqui a pouco aqui no Mineirão e a outra River Plate da Argentina e América do México. Jogo adiado para a próxima semana. E nesse instante ele... Olha o Donizete, com ele a marcação, vai bem na jogada, aperta o Gilberto e ganha com o Marcelo de Jean. Aí o Bentinho. Veja o Bentinho.
Virada com o Gustavo. O Reginaldo vem para o jogo. Passa na direita. Gustavo prefere levar pelo meio. Aí a jogada com o Marcos Paulo. Pode até tentar o chute. Vai o Valber. Briga. Ganha a jogada para o Vasco. Partida faz o Valber, né? Gilberto. Em Cruzeiro. Olha o levantamento aí no Bentinho. Cabeceou. Carlos Germano, mas não valia o lance. Sidraque, me parece, marcou um impedimento. Ou então a falta, que o Bandeira, o assistente, o Cerdeiro não marcou, ele marcou a falta. Você está vendo? Olha onde foi essa bola, no cantinho. Você veja o lance, agora Bentinho, opa, empurrando o Alex, foi bem o Sidraque, José Roberto vai. Pediu limpa, quando ela vinha antes da bola chegar, ele já o empurrou para cabecear sozinho, bem marcado. Portanto, confirmando, saiu o Marcelo, entrou o João Carlos, que é zagueiro, né? E o Bentinho entrando, o Fábio Júnior no Cruzeiro. Duas alterações, jogadores de características parecidas. Depois desse ataque do Vasco aqui, o Falcão vai falar para você, vai interpretar para você essas mudanças do Levir Coupe. Felipe ficou pedindo uma falta, hein? Sidraque não marcou não, Felipe socou o ar e o Vasco recupera com o Richardson. Felipe, veja como o Vasco tenta sair jogando com muita calma, o Felipe sempre esperando que a falta aconteça. De novo, veja o Alex Alves, é o Marcelo por trás e a falta sobre o Felipe. Luiz Roberto, o Cruzeiro estava tão confiante na classificação em cima do Vasco que chegou até a reservar 3 datas para enfrentar o Grêmio na próxima fase. Seria o primeiro jogo no dia 12 ou 16 em Porto Alegre e o segundo no dia 26 de maio em Belo Horizonte. E o Grêmio vai decidir em casa contra o Vasco. E se for contra o Cruzeiro, aqui. Aí o Carlos Germano confirmando para você, se for o Vasco classificado, o Grêmio jogará a segunda partida em Porto Alegre. O primeiro jogo será no Rio. Se for o Cruzeiro classificado, ao contrário. A definição acontecerá no Mineirão. Porque essa tabela da Libertadores é o seguinte, ela, veja aí a confirmação da mudança, entrou no Jeder em lugar do Donizete. Que essa tabela da Libertadores, ela pode ter alterações desde que nós tenhamos equipes do mesmo país nesta fase seguinte. A gente pode ter River e Colón, muda de novo o gráfico da Libertadores, né? Então por isso que a gente vai interpretando aos pouquinhos para você. O confronto entre duas equipes do mesmo país está garantido. É o que vai acontecer com o futebol brasileiro. Grêmio contra Cruzeiro ou Vasco, aquele que passar deste duelo que você está acompanhando ao vivo do Mineirão. É a preocupação do Carlos Germano, a calma do Carlos Germano. 41 minutos e 50. O Vasco vai se aproximando da classificação com muita raça dentro do Mineirão. Confirmação dos 42 minutos. Cruzeiro e Vasco 0-0. E saiu renda e público pagante 62.724 torcedores. Renda R$310.343,50. É um público total de 68 mil pagantes. 68 mil pessoas, torcedores, aqui no estádio do Mineirão. Aí o Gotardo, ele ficou irritado com a marcação. Nós estamos revendo o lance. E não houve nada. O que houve foi, inclusive, o Luizão empurrando o Gotardo primeiro. O Sidraque vinha um pouco atrasado e marcou erradamente essa infração. Nas faltas cometidas, 30 pelo Cruzeiro, 24 pelo Vasco. Vamos para a cobrança de falta. Vai o Valber, hein? Olha o Valber. Tentou no Richardson. E a recuperação do Cruzeiro. 44 instantes finais. Empate classifica o Vasco para enfrentar o Grêmio de Porto Alegre nas quartas de final da Libertadores. Falta do Marcos Paulo sobre o Felipe. O banco do Vasco, todos os jogadores de pé pedindo o fim da partida. Aí você vê o Felipe na disputa com o Marcos Paulo com a camisa toda pelo lado de fora do calção. E não pode. Ele deveria usar a camisa e o Sidraque está de frente para ele. Já deveria ter obrigado a colocar a camisa para dentro do calção. Você viu o Antônio Lopes, a sua preocupação. 18 meses no comando do Vasco da Gama, campeão brasileiro. E a bola vai saindo lateral para o Cruzeiro. Veja o Felipe como ele joga com a camisa por fora do calção. Não pode. Gilberto para o Cruzeiro. Instantes finais do Mineirão.
O Vasco recebeu 31 faltas no jogo, o Felipe recebeu 11. Um pouquinho mais de 1/3 das faltas recebidas pelo time do Vasco. Veja aí o Gustavo, o Cruzeiro vem todo para o ataque, um gol do Cruzeiro leva a disputa para os pênaltis. O empate está classificando o Vasco, já passamos dos 45. Aí o Elivelton, a confirmação, 45,5. Veja o Elivelton, Nelson na marcação. Alex Alves vai na área, para o levantamento. O Alex do Vasco vai lá para tocar. Aí sai jogando a falta sobre o Nelson, marcada pelo Sidraque Marinho dos Santos. E esta é a segunda vez que o Cruzeiro se despede da Taça Libertadores numa segunda fase. A primeira foi em 94, eliminado pela União Espanhola do Chile, quando a grande estrela do Cruzeiro era o garoto Ronaldinho. Instantes finais no estádio do Mineirão. Já chegamos a 46, além do tempo. Jogadores do Vasco, os reservas do Vasco, Antônio Lopes, todos desesperados aí pelo final da partida. É um 0-0 realmente heróico do Vasco, né? O Cruzeiro jogou em cima o tempo todo, os números são impressionantes a favor do Cruzeiro, que vem para o ataque no final com o Wilson Gotardo. Aí Fábio Júnior, ele pode tentar o lance de fundo, o Jéder na marcação. Fábio Júnior tentou o chute direto, a bola foi em tiro de meta. Sidraque está marcando o tiro de meta. Jogadores do Vasco querem o final do jogo. De novo lance e o cruzamento saiu completamente sem direção. O trabalho do Sidraque foi tranquilo, José Roberto Wright. Bom, impôs-se, as equipes colaboraram, um jogo nervoso, um jogo em que hoje fica fora uma das equipes, ainda não terminou o jogo. E sem dúvida nenhuma, o Sidraque conseguiu colocar o jogo nas suas mãos. Muito boa, ano passado já tinha sido o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Vai terminar o jogo. Classificação do Vasco para a fase de quartas de final da Libertadores. Ficou justa, Falcão? O Cruzeiro tentou, fez o que tinha que fazer, errou, não teve competência para fazer o gol, é verdade. E o Vasco da Gama se defendeu muito bem. Portanto, a festa do Vasco, que está classificado para as quartas de final da Taça Libertadores, empatando em 0-0 no Mineirão contra o Cruzeiro. A festa da torcida do Vasco, Vasco e Grêmio de Porto Alegre, um clássico brasileiro na próxima fase da Taça Libertadores, que você vai acompanhar em todas as suas emoções pela Globo. Vasco, portanto, classificado. Você fica agora com Sessão de Gala e o filme Tentação Perigosa. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Belo Horizonte, noite de sábado. Festa 5 estrelas em azul e branco. Era o Mineirão inteiro contra o Vasco. De torcida pequena, mas na medida. No campo da disputa, uma coruja discreta em cima do travessão. Sinal de sorte ou de azar? No primeiro tempo, sorte vascaína. A pressão cruzeirense parava sempre na determinação do time carioca. Recuado, mas muito atento. Não teve ataque azul que parasse na rede. Veio o segundo tempo, replay do primeiro. Cruzeiro no ataque, Vasco na defesa. E Carlos Germano no lugar sempre certo. E assim foi, até que não teve mais jeito. Final de jogo. O Cruzeiro se despede e o Vasco segue vivo e firme na Libertadores. A gente sentiu o calor da nossa torcida e fizemos o possível. E graças a Deus deu certo. Festa vascaína em Minas. Ainda é cedo para dizer festa. Nós passamos o turno, estamos classificados para a próxima fase, mas não é muito cedo para dizer que é festa. É só uma passagem de fase.